Vamos sentar. Só um aviso aqui: tem um carro vermelho bloqueando a passagem. É um Nissan vermelho, tá? Peçamos mais uma vez a intercessão da família de Nazaré, Sagrada Família e dos santos Luís e Zélia, para que o nosso coração continue aberto para a graça que Deus quer derramar e realizar a obra que Ele quer realizar em nossa vida e em nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hora difícil agora, né? Hora do sono, mas vamos pelo menos evitar de roncar alto, né? Nenhum marido aqui ronca, não, né? Não? Ah, ótimo. Então estamos bem assim. Bem, a construção espiritual e humana da família, né? E nós vamos ver isso a partir da família de Nazaré, né? A partir de Luís e Zélia Martã. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Aqui na minha Bíblia ele traz um título para esse trechinho final, que está assim: conclusão do discurso. Mateus 7, 24. Que discurso? Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha, né? Um discurso muito importante de Jesus. A essência do Evangelho está ali, né? Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus ensina a rezar, ensina o Pai Nosso, Jesus diz que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais é dado em acréscimo, Jesus ensina a perdoar, enfim. A essência do cristianismo está no discurso, no Sermão da Montanha. E esse trechinho é a conclusão desse sermão. Quando a pessoa quer deixar alguma coisa importante, destacada, ou reforçar algo importante que foi falado, no final ele conclui dessa maneira. Jesus então, dada a importância do discurso dele, do Sermão da Montanha, ele conclui desta maneira. Então, esta conclusão é fundamental para compreender todo o discurso, a importância do discurso. Então, Mateus 7, a partir do 24 a 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, né? Estas minhas palavras, que palavras? O discurso que ele acabou de fazer, né? É semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós falamos de construção, nós precisamos pensar que precisamos de materiais, precisamos de alguns elementos para construir. Se nós formos construir uma casa, né? Tem engenheiros aqui, construtores, tem alguém nessa área, né? Eu sei, o Flávio trabalha com construção, né? Ele é carpinteiro, se não me engano. Aqui as casas tudo de madeira, né? Então madeira é importante aqui.
Bom, vamos construir uma casa. Acho que vocês já construíram, já reformaram, já viram, a gente sabe. Mas vamos construir juntos. Que elementos, vocês vão me ajudar, que elementos são necessários para uma construção? Vamos lá. Pedra, cimento, areia, a base, o alicerce, fundação, madeira, principalmente em Denver, muita madeira. Mas o alicerce, isso vai ser colocado aonde isso? É um terreno, precisa de terreno, né? Oi? Mão de obra, imigrante. Boa essa, boa. Boa, se não tem imigrante esse país para, né? Recado pro Trump. Trump, olha, ela cuida bem deles aqui. Terreno, alicerce, tudo, mas tá faltando ainda planejamento, projeto, que é a planta, né? Quem faz ela? O engenheiro, o arquiteto, o engenheiro. É um projeto. Esse projeto será feito num local, num terreno que precisa ser preparado. Não vai construindo de qualquer jeito, tem que ser preparado. Preparado. E todos aqueles que vão trabalhar para a construção desse projeto precisam seguir o projeto. Todas as orientações. O engenheiro já calculou todo o material, deixou a medida de todas as coisas, o cálculo, a medida dos ferros, né? Então esse projeto precisa ser executado. Aí de repente a gente olha para aquela planta do engenheiro, aqueles cálculos, e a gente vê o quanto que aquilo vai custar, aí começa a complicar. Aí você fala assim, bom, ferro é tudo ferro. Ferro é duro do mesmo jeito. Então eu não preciso comprar esse ferro tão grosso aqui que o engenheiro colocou, eu vou comprar um ferro mais barato. E vou ali, né? Esse cimento que ele colocou aqui, essa especificação está muito caro. Tem um outro cimento que é um pouco mais barato. Eu vou economizar bastante nessa obra. E você vai fazendo isto. Qual é o risco que essa obra corre? Cai. Lembram do Sérgio Naia lá no Brasil? Quem esquece, né? Pessoas morreram ali pela negligência dele. Aqueles prédios que desabaram no Rio de Janeiro. Porque foi usado material ruim. Cai, a casa cai. O que Jesus diz nesse evangelho? Né? Algumas coisas importantes. Quando ele fala... O que eu acho muito interessante nesse evangelho, ele apresenta duas pessoas. E não sei se vocês repararam, as duas pessoas ouviram a palavra. Aí ele diz, o homem sensato é aquele que ouve estas minhas palavras e coloca ela em prática. Esse construiu na rocha. Que rocha que é essa? É ele mesmo. Jesus está falando dele. Construir em Deus, ele é a rocha. Então quem constrói a sua vida, a sua casa, a sua família na rocha. Mas aí ele diz também, o insensato é aquele que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática. É interessante, os dois ouviram a palavra. Então não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Precisa colocar em prática. Quem coloca em prática é sábio. É que Jesus foi educado, ele ia falar que o outro é burro, né? Não colocou em prática a palavra, ele falou insensato. Mas é isso. O inteligente é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Quem ouve a palavra e coloca em prática está construindo sobre um alicerce firme, que é a rocha, que é ele mesmo, que é o Senhor. Enfim, essa construção aí barata saiu cara, porque ela corre o risco, né? De repente você fala, não, mas essa coluna que o engenheiro colocou aqui, esta viga é muito grosso, vai muito concreto aqui. Esse alicerce, nossa, mas quanto dinheiro enterrado na terra aqui, vou fazer um pouco menor. Que concreto no final de tudo, fica tudo duro, vai suportar. Mas não suporta.
Porque o engenheiro, o que fez o projeto, ele sabe, ele já calculou. Falou, ali naquele salão, né, ele vai comportar 300 pessoas, 200 pessoas, móveis, não sei o quê. Então, além do peso da construção, o peso dos objetos, o peso das pessoas, ele tem que calcular isso tudo. E ainda tem uma margem de segurança. Agora, se não se segue esse projeto, que vai acabar acontecendo, vai desabar. E aí diz o Evangelho, a casa caiu. E grande foi a sua ruína. Bom, a construção da casa. Agora, a construção da família, fazendo esse paralelo. Vamos construir uma família. Da mesma maneira que na construção da casa, do prédio, que seja, precisamos de diversos elementos. Poderíamos ainda entrar aqui na questão do acabamento e um monte de coisa que poderia ainda entrar aqui. A lista é grande, né? De material. E para a família, vamos lá. Os elementos. Oi, quem falou? Respeito. Deus. Ele é é um engenheiro e a própria base, né? Ele é o arquiteto da família. Eu não gosto de falar muito do arquiteto porque os maçons falam do grande arquiteto, né? Mas ele é o engenheiro da família. Ele é o engenheiro. Então ele planejou, como eu falei, ele tem um projeto da família. Então o projeto de Deus está escrito. Mas ele mesmo se coloca no fundamento. Ele é o fundamento. Bom, já falamos de respeito, Deus que é o fundamento, Deus que é o arquiteto, o engenheiro, o que mais? Cumplicidade. Paciência, pouco ou muita? Muita paciência. Quem tem que ter mais paciência, mulher ou homem? Ai, a coisa tá... Muito bom. O que mais? Paciência, o que mais foi falado aqui? Amor. O amor é fundamental, né? O respeito, sabedoria. Sabão. É isso aí. Bem lembrado. O que mais? Confiança. Doação. Renúncia. Perdão. Sacrifício. Oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, né? Quem que falou? Você que falou de perdão? Quem? Perdão. Não é? Perdão, né? Como é importante. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que não concordam, mas na lógica do meu pensamento, eu não acredito que quem não ama não consegue perdoar. Acredito nisso. Só perdoa quem ama. Só perdoa quem ama. Então, se nós amamos, não precisamos resistir ao perdão. Se nós amamos, quem ama tem capacidade de perdoar. E o perdão, eu costumo dizer, ele precisaria ser celebrado no meio do caminho entre as pessoas. O que significa celebrar o perdão no meio do caminho? É quando os dois tomam a atitude de ir um ao encontro do outro. Porque a gente fica com aquele negócio, né? Não, ela errou, ele errou, ele que vem a pedir perdão e não sei o quê, né? E a gente não consegue viver a graça do perdão. Acho que eu falei aqui para o grupo das mulheres, se não me engano. Perdoar não é instaurar um tribunal para descobrir quem é o culpado. Se Deus fizesse assim, a gente estava frito, né? Não é. Lógico. Tem a justiça divina existe, sim, a misericórdia também. Mas celebrar o perdão é celebrar o amor. Então, no perdão, nós não temos que encontrar quem foi o culpado. A gente tem que dar o braço a torcer. Então isso é fundamental na construção de uma família, né? Eu te perdoo. Dá o primeiro passo.
da Renovação Carismática, Padre de Grandes, aqui, né? Padre de Grandes é americano. Eu ouvi falar que ele faleceu, mas não tenho certeza, não sei se vocês têm notícia dele, né? Eu já acompanhei muitos encontros dele lá no Brasil. Excelente sacerdote. Ele tinha esse livro, Dê o Primeiro Passo, Perdoe. Então, às vezes nós não fomos treinados para uma coisa que acho que não foi falada aqui ainda. Um elemento muito importante como perdão. Sinceridade. Caridade. Não, ainda não chegamos. Diálogo. Muito bom. Diálogo. Nós não fomos treinados para dialogar. Nesses 22 anos de comunidade, quantos casais nós atendemos que eles foram pedir ajuda para a comunidade e diziam assim, que não conseguiam mais conversar. Acontece um probleminha, a hora que vão tentar fazer um perdão, piora mais ainda. O que estava ruim ficou pior. Porque não consegue dialogar. Porque a hora de dialogar vai dizer, você fez isso, você fez aquilo, você disse, você deixou. Não. Tem que desarmar completamente. E dizer, mesmo que você não tenha culpa, ou ache que não tenha culpa, me perdoe. Mesmo que a outra pessoa possa ter provocado uma situação, você vai dizer, olha, me perdoe por quê? Por causa daquela situação eu me senti assim. É diferente. Então você não abriu um tribunal para ver quem vai ganhar. Não marido e mulher não tem que ficar com briga de braço de ferro, né? Queda de braço, não. Porque se um sair perdendo, os dois saíram perdendo. Os filhos saem perdendo. Só tem um caminho, os dois têm que sair vitoriosos. E para isso tem que dar o braço a torcer. Me perdoa, porque eu me senti assim, fiquei nervoso com aquilo que você fez, ou que você deixou de fazer, ou com aquela situação, né? Com isso não quero dizer que você é culpada ou culpado, mas porque eu me senti assim, e em nome do nosso amor me perdoa. Então se a gente conseguir construir o diálogo dessa maneira, né? Porque é impressionante o número de casais que não sabem conversar. Não conseguem. Não conseguem. Toda vez. Eu lembro de um assim que foi tão difícil lidar com eles, porque eles não conseguiam. Toda vez que tentava conversar, era uma briga pior que a anterior. Por quê? Eles iam na acusação. Você é o culpado? Não, você é a culpada, você não sei o quê. Você... mas porque aí entra a sogra, a sua mãe, o seu pai, o cunhado. Aí bagunçou tudo o galinheiro, né? Então esses elementos são necessários, como também outros que nós poderíamos colocar aqui, mas eu penso que colocamos vários elementos principais. O principal é Deus, na construção da família. Bom, vamos fazer que nem a outra construção. Está muito caro esse negócio, tá custando muito isso. Negócio de perdão, de diálogo, negócio de amor incondicional, de renúncia, de sacrifício. Acho que esse negócio aí está muito complicado. Vamos facilitar isso? Aí você começa então a economizar nesses elementos para construir a família. O que vai acontecer com essa família, com esse matrimônio? Fraco. Vai acabar. A casa cai. Porque não construiu na rocha. Na rocha. O Senhor é a rocha. E todos esses elementos que nós falamos aí, amizade, alguém falou amizade? É importantíssimo. Amizade. Né? Naquele livro de namoro, e para os jovens lá na comunidade, para os meus filhos, eu sempre disse isso. Amizade precisa vir antes do namoro. Antes. Amizade é alicerce de um relacionamento. Depois eu vou falar um pouco da amizade de Luiz e Zélia. Aí a gente vai querer economizar, a casa cai. Não dá certo. Só um pouquinho de amor, perdão de vez em quando, o diálogo lá, né? O sacrifício nem tanto, a renúncia nem tanto. Afinal de contas, eu tenho meus direitos, eu tenho direito de ser feliz. Né? Não é esse o discurso? Principalmente lá, né?
ou no bar ou na cabeleireira. Ah, aqui você está aguentando isso aí? Você tem direito de ser feliz, parte para outra, a fila anda. Não é assim? Infelizmente é assim, né? Mas a fila anda e a casa cai. Então nós precisamos construir na rocha. E a rocha é Jesus. Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é o alicerce. Então nós não podemos economizar. Significa o quê? Temos que gastar tempo, temos que gastar material, temos que gastar tempo de qualidade para investir na família. A família está em construção, lógico, a base ali, o relacionamento do homem, da mulher, namoro, noivado, matrimônio, depois vem os filhos. Então tudo isso tem que ser construído sobre estes valores. Estes valores todos, percebam que são características de Deus, porque Ele é a base. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é sacrifício, Deus é renúncia. Ele deu todos esses exemplos, porque... Então nós não podemos. Já disse para vocês na pregação anterior, família, torna-te aquilo que és. Então para a gente se tornar aquilo que Deus planejou, projetou, colocou no seu, na sua planta, né, no seu projeto, precisa passar por todas estas fases. E quando nós olhamos aqui para a família Martin, Santos Luís e Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu tinha pedido para levantar a mão quem conhecia a Teresinha. Quem, tirando o dia de hoje, nessa semana que a gente está por aqui, quem já tinha ouvido falar sobre os pais de Santa Teresinha? Levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 6. Não mais que isso, né? Agora louvado seja Deus, todos vocês estão ouvindo e vão ouvir falar dos pais de Santa Teresinha e garanto que vão sair apaixonados por ele. E já fiz a promessa aqui, né? Só que a promessa em nome do Padre Leonel, né? Quem terminar o encontro e não sair apaixonado por Luís e Zélia, vai ter devolução do dinheiro em dobro. Mas a gente garante, tenho certeza. E quem é a família Martin? Já sabemos que Luís e Zélia são os pais de Santa Teresinha. Foram canonizados em 2015, a beatificação foi em 2008. Primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos. O processo deles começou separado. E depois, Papa Paulo VI, se não me falha a memória, pediu que os processos, sim, Paulo VI foi na década de 70, ele pediu que os processos fossem unidos num processo só. E aí a partir dali então, um único processo para o casal, né? E aí então a partir daí, para que eles fossem beatificados e canonizados, era necessário que um milagre acontecesse por alguém que pediu a intercessão dos dois, não só de um ou do outro. E aí o processo foi caminhando. João Paulo II os declarou servos em 94, Bento XVI beatificou em 2008 e o Papa Francisco canonizou em 2015. Então já sabemos que eles são os pais de Teresinha, foram beatificados, canonizados. Mas antes da igreja canonizar e abrir um processo de canonização deles, as primeiras que reconheceram a santidade foram as filhas. Teresinha escreve assim: eu nasci numa terra santa. Está nos escritos dela. Eu nasci numa terra santa. E uma outra frase dela: o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. E as irmãs dela também testemunham nos escritos, né? A Celina escreveu algo sobre o pai, escreveu algo sobre a mãe, um testemunho do que ela viveu com eles. No processo de beatificação de Teresinha, se não me engano, acho que ainda 2 irmãs de Teresinha estavam vivas, todas elas foram para o Carmelo, né?
Todas não. Leônia foi para o mosteiro da Visitação. E as outras irmãs de Teresinha, como ela, foram para o Carmelo de Lisieux. Viveram lá a vida toda. E elas testemunharam, inclusive no processo de beatificação da irmã, que entrou muitos elementos da família, dos pais. E elas testemunharam como era a vida com os pais. Eu nasci numa terra santa. O que Teresinha quer dizer isso? Ela reconhece que a terra que germinou ela, né, nesse sentido, os seus pais, o ventre da sua mãe, era uma terra santa. Eu nasci numa terra santa. O bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Então as filhas já reconheciam a santidade desse casal por aquilo que elas testemunharam, por aquilo que elas viveram com eles. A experiência que Teresinha e suas irmãs viveram com seus pais foi uma profunda experiência de Deus. Eles eram de fato como os pais devem ser, o representante de Deus ali na família. Quando nós pegamos os escritos de Teresinha, ela usa muito este termo, o bom Deus. O bom Deus. Com quem que ela aprendeu isto? Você pega os escritos de Zélia e os testemunhos sobre Luís. Zélia escreveu muitas cartas, então ficaram conservadas aí em torno de umas 216 cartas, mais ou menos, que se conservou. Luís escrevia menos, então tem ali umas 16, 17 cartas de Luís. E quando você pega esses escritos, ou os escritos das filhas, ou de outras pessoas que testemunharam sobre eles, a gente vai ver que era comum na linguagem deles em casa chamar a Deus de o bom Deus. Então as filhas aprenderam essa linguagem com os pais. O bom Deus. O bom Deus. Então essa linguagem não é a original de Teresinha, é a original dos seus pais. O bom Deus. Eu tive uma experiência com Santa Teresinha. Eu conto na novena da família. Tem uma parte que a gente reflete sobre isso. Porque nós estávamos pensando em colocar Teresinha como uma das baluartes da nossa comunidade. Eu não tinha nada com Teresinha. A Rosana, minha esposa, tinha uma devoção a Santa Teresinha. E aí dessa devoção da Rosana, eu comecei a perceber que Teresinha foi se aproximando. É bem próprio dela, né, Teresinha? E eu assim, Teresinha, o que você está querendo, né? O que você quer com a gente? Nós não temos nada a ver com o Carmelo, eu imaginava, né? Mas começou a ficar forte, alguma coisa, Teresinha, Teresinha, Teresinha. E depois tive algumas confirmações. Bom, aí o fundador da comunidade Pantocrator, lá de Campinas, é muito amigo também, o André, assim como o Dilben da Mar Adentro, né? Estão rezando por nós, né? Recebi mensagem deles que eles estão rezando por esse encontro. Ele me falou: olha, Ítalo, eu acho que Teresinha não está se aproximando sozinha da sua comunidade, ela quer trazer os pais dela. E eu comecei a procurar alguma coisa sobre os pais, não tinha muita coisa escrita, pelo menos no Brasil, em português. Comecei a pesquisar. Encontrei um livro, um dos clássicos, né, que é a História de uma Família, num sebo, um livro de 1948, de um padre que escreveu sobre a vida deles, a história da família. E ainda as irmãs de Teresinha estavam vivas, então ele teve as fontes dos arquivos do Carmelo, né, do Santuário de Lisieux, e ainda pôde entrevistar as filhas. E as filhas, depois do livro pronto, disseram: o que está ali é verdade sobre a nossa família. Elas puderam testemunhar isto. E aí então comecei a ler e a me apaixonar pela vida deles. E aí então comecei a rezar pedindo uma confirmação. E aí tive a graça de 2008, foi o ano da beatificação, mas olha, imaginem, eu cheguei 10 dias, eu e minha esposa, 10 dias fomos para um congresso das novas comunidades em Roma e aproveitamos, fomos para Lisieux.
10 dias depois da beatificação. Eu não sabia da beatificação de Luiz e Zélia. Lisieux estava em festa, tudo enfeitado, né? A urna com os restos mortais dele, né? Que é mais ou menos do tamanho desse altar aqui, estava lá no meio da basílica de Lisieux, e quase ninguém ali. Falei, então a gente podia tocar. E a gente até conversava assim, será que são as relíquias de Luiz e Zélia ou não? A gente não sabia, né? Não sabia, mas eu fui ali para rezar. E lá no Carmelo, onde tem também os restos mortais de Teresinha, eu me ajoelhei, rezei e pedi um sinal para Teresinha. Teresinha, o que você quer com a gente, né? E eu fui com essa intenção de pedir uma confirmação de que os seus pais deveriam ser baluartes da nossa comunidade. E aí, assim, de uma maneira resumida, eu senti no meu coração uma voz que dizia: Teresinha, minha santidade é fruto de uma família santa. Ensinem as famílias a serem santas e peçam ajuda para os meus pais. Pronto, essa voz interior caiu com uma paz imensa no meu coração e uma alegria muito grande. A confirmação que eu estava pedindo veio através de Teresinha. Peçam ajuda para os meus pais. Aí eu entendi. Acolhemos Luiz e Zélia em nossa comunidade como baluartes, isso no ano seguinte, 2009, né? Teresinha, Luiz e Zélia, no dia de Santa Teresinha, nós oficializamos como baluartes. Aí eu falei para Luiz e Zélia e Teresinha, bom, agora faltam umas relíquias, eu quero uma relíquia, né? Para a gente poder venerar essas relíquias aqui, enfim. E aí uma irmã que havia prometido uma relíquia, uma irmã religiosa de uma outra comunidade, lá Tocantins. Eu vou dar uma relíquia para vocês que eu tenho lá. Aí só que passou um tempo, não vinha. Falei, e agora? Eu cobro a irmã ou não cobro? Fiquei sem jeito de cobrar, né? Falei, bom, vou cobrar a Teresinha, né? Teresinha, a irmã falou que vinha a relíquia dos seus pais e... Aí no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, veio pelo correio um envelope com a relíquia deles. Aí eu abri, era uma relíquia de segunda grandeza, um tecido que foi tocado nas relíquias. Fiquei muito feliz, mas disse, ainda não é a que eu queria. A de primeira grandeza. Continuei rezando, pedindo. E aí fomos para Lisieux, tivemos a oportunidade de 2010, voltamos por conta do congresso. Estando lá no congresso, então, demos uma esticada para Alençon e Lisieux. Alençon, a terra natal. Nós podemos ver ali no fundo do banner, onde tem Luiz, Zélia e Teresinha, aquela igreja que aparece no fundo é a Basílica Nossa Senhora de Alençon. Ali Teresinha foi batizada e os pais se casaram. Todos os outros filhos foram batizados numa outra igreja, que era a igreja paroquial onde eles moravam primeiro. Depois que eles mudaram, Teresinha nasce na casa que é a atual casa que está lá, que pode ser visitada, a única das filhas que nasceu naquela casa, né? Ela nasceu no mesmo quarto que Zélia morreu. Então ali eles se casaram, né? E ali Teresinha foi batizada. E eu tive a oportunidade de ir para Alençon e conheci uma irmã italiana que nos acolheu muito bem. E eu falei para ela do nosso desejo de conseguir uma relíquia. Ela falou, olha, você vai para Lisieux, você procura o reitor e vai conversar com ele. Mas eu só falo italiano, francês não entendo, estou estudando um pouquinho agora. Como é que... Bom, só pela graça de Deus, como nós vamos nos comunicar, eu não sei. Nós íamos para Lisieux, fomos lá, né? A irmã chegou a dar uma relíquia para nós, falou, essa aqui é de vocês. É um pedacinho da luva que foi usada na exumação dos corpos dele. Ainda segunda grandeza, mas com um significado grande. Vamos lá. Aí chego lá na basílica, procurando alguém, encontrei uma irmã, ela falava muito pouquinho o italiano. Aí ela entrou, conversou com o padre, que falava menos ainda. Aí entrou, voltou, depois chamou a gente para dentro da sacristia, aí fez um telefonema e falou, olha, quando eu falei para ela que eu gostaria de falar com o reitor do santuário de Lisieux, ela fez uma cara assim, como quem diz, né? Não é tão fácil assim, né? Mas de repente ela fez uma ligação e falou, ele vai atender vocês depois da missa. Tinha uma missa naquela. Aí fomos lá, ele nos atendeu, uma alegria imensa, só que ele não falava italiano. Mas do lado dele, a secretária dele, que se tornou uma amiga nossa, Dominique, fala fluentemente italiano.
Aí deu para a gente se comunicar e ele prontamente gostou do trabalho da comunidade e nos deu a primeira relíquia. E resumindo tudo, depois ele foi emérito, entrou um outro reitor, fizemos amizade com ele, e esse reitor, sem nós pedirmos, estávamos num almoço com ele, falando, contando até alguns milagres que estavam acontecendo pela intercessão de Luiz e Zélia. Aí ele pergunta: quantas casas vocês têm no Brasil? As casas da comunidade. Eu falei, vocês vão levar uma relíquia para cada casa. E ainda pude escolher essa maior, né? Essa aqui as outras relíquias são menores, não altera o valor, mas para a visibilidade é melhor esta. Então aí eu quero uma grande que fica lá em São Paulo, as outras vão para as outras casas. E assim foi. E assim foi. Depois, ainda no ano da canonização, estivemos lá, ele nos deu mais uma relíquia desta. E no meio da Praça de São Pedro estávamos eu, a Rosana, um outro casal de cofundadores da comunidade, e a Maria Helena, também cofundadora, hoje viúva, né? Nós perdemos o nosso cofundador em outubro, um infarto fulminante com 54 anos, um período assim bem difícil para a comunidade. Estávamos lá, esperando a Praça de São Pedro abrir para a missa da canonização, e eu rezava comigo. Nós não tínhamos convite, era um convite para entrar na Praça de São Pedro, não era nada de lugar especial, enfim. Até tivemos contato, fizemos amizade com o postulador da causa de canonização. E eu pedi a Luiz e Zélia: onde vocês querem que a gente fique? Na Praça de São Pedro. Guia o nosso grupo, né? Estávamos em 6 pessoas. Que tinha o Mateus, nosso afilhado pequenininho. E aí fomos, abriu, entramos na Praça de São Pedro, fomos olhando, por aqui. Não quisemos nem ir muito lá para frente, vamos ficar por aqui. Ficamos por ali. Eu conto essas coisas para ver como que é a ação deles na nossa vida. E aí de repente, estou lá tirando uma foto, não sei o quê, alguém me chama: Ítalo. Era a Dominique, que já fazia tempo que eu não via. E eu estava querendo contato com ela, não estava conseguindo. Dominique, não sei o quê. Eu estou conversando com a Dominique e de repente alguém fala: Ítalo. Era o Emanuel, de Lisieux, que eu tinha conhecido lá. Ele trabalha com o reitor. Só fala francês. A gente foi tentando se comunicar e eu entendi que ele falou: espera aí que eu vou pegar uma... Aí ele foi na cadeira dele e voltou com uma relíquia dos cabelos de Luiz e Zélia. Falou: essa aqui é de vocês. No meio da Praça de São Pedro, no dia da canonização. Eu estou conversando com ele, de repente escuto uma outra pessoa: Ítalo. Era a irmã Elisa, aquela primeira irmã lá de Alençon, que agora está num outro lugar da Itália. Eu estou conversando com a irmã Elisa, uma outra irmã chega do lado dela e pergunta: você que é o Ítalo? Eu falei: bom, eu vou preso hoje, né? Alguma coisa. Era uma outra irmã também, das irmãs que ficam em Lisieux, que estava me procurando porque eu ficaria hospedado na casa delas, mas depois arrumamos uma outra hospedagem, e a irmã brasileira, amiga nossa em Lisieux, acho que não conseguiu contato com ela, e ela estava preocupada: como eu vou encontrar agora esse casal, e para ver a questão da hospedagem, mas a gente já tinha resolvido. E ela nos encontrou ali, naquele lugar, era exatamente aquele lugar. Então, quando nós pedimos ajuda para os santos, eles nos ajudam. Vejam, eles guiaram nossos passos para que se cumprisse ali tudo que Deus pensou para aquele dia, para aquele momento. Luiz era, como já disse, relojoeiro. Zélia era rendeira, né? Os dois, quando jovens, tinham um grande desejo de santidade, queriam ser santos. Zélia, ela chega a escrever assim, dizendo: eu quero ser santa, né? Tinha um desejo profundo de santidade. Luiz, ele chegou a escrever assim, ele dizia: tenho uma meta, a minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. E como eles tinham esse grande desejo de santidade, eles tentaram a vida religiosa. Zélia tentou várias vezes, e Luiz também tentou, mas não foram aceitos na vida religiosa. Não era o projeto de Deus. Deus tinha outros planos para eles. É porque naquela época, também disse isso aqui essa semana, e essa mentalidade ainda perdura um pouco, mas sobretudo naquela época e também na Idade Média, quem queria ser santo tinha que se tornar padre ou religioso ou religiosa. O resto estava condenado ao matrimônio. Era assim.
Mas Luís e Zélia, Deus tinha outros planos para eles. E lá na cidade de Alençon, onde eles moravam, a família de Zélia morava num bairro, a de Luís morava num outro. E a cidade de Alençon é cortada por um rio, Rio Sarthe. Tem várias pontes. Numa dessas pontes, chamada Ponte de São Leonardo, um dia de abril de 1858, de um lado vem Luís, do outro lado vem Zélia, e quando eles se cruzaram nessa ponte, no coração de Zélia, ela escutou, ela escreve esse testemunho. Ela diz, a mãe de Zélia conhecia a mãe de Luís, conhecia, mas eles não se conheciam assim. Apesar da cidade ser pequena, mas talvez só... Mas eles se cruzaram naquela ponte. E quando eles se cruzaram, no coração de Zélia, Deus disse assim: foi ele que eu preparei para você. Este é o homem da sua vida. Dali 3 meses estavam casados. Abril, maio, junho, julho. Em julho eles se casaram, 12 de julho de 1858, à meia-noite. Então de 12 para 13, e a igreja escolheu o dia 12 de julho, é o dia da festa litúrgica dos Santos Luís e Zélia Martin. E eles foram vivendo o dia a dia deles. O ponto de Alençon, uma renda, ela é uma renda muito especial, muito fina, muito difícil de ser feita, muito delicada. Era necessário um curso de 3 anos para aprender a fazer essa renda, né? E Zélia se especializou, ganhou prêmios inclusive nessa renda, e se especializou numa outra parte, que é a montagem das peças. Ela tinha funcionárias que trabalhavam para ela, e depois precisava também de uma pessoa especialista para montar as peças e compor toda o que era encomendado, né? Era muito famoso, o ponto de Alençon já era famoso na França, então eles vendiam muito Paris e outros lugares. Então Luís viajava muito por causa do ofício dele, para Paris. Ele gostava de viajar porque gostava de peregrinações, né? Rezava muito. Zélia já não gostava muito das viagens, ela escrevia mais. Mas chegou um dia que a empresa de Zélia estava crescendo muito, ela estava trabalhando bastante. Luís, olha a coragem desse homem, ele vendeu a relojoaria dele para um sobrinho. Eu conheci o bisavô desse sobrinho, é um padre lá na França, Padre Thierry. E a avó dele brincava com Santa Teresinha, ele tem a foto da avó dele, né? Conversamos muito, pegamos uma amizade, e ele falou: minha avó brincava com Santa Teresinha. E o meu bisavô é o sobrinho de Luís Martin. Então é uma relíquia viva, né? É o parente vivo mais próximo da família Martin. Está numa paróquia lá, a 60 quilômetros de Alençon. E aí então Luís vende a relojoaria dele para ajudar a Zélia na empresa dela. Normalmente os machistas fariam o quê? Vende a sua empresa e vamos reforçar a minha, né? Não, ele vendeu a dele e ele foi ajudar Zélia. E aí então ele também fazia essas viagens para cá, para lá, para levar encomendas, comprar material, fazer uma peregrinação. Às vezes ele saía em jejum para ir para o santuário, por exemplo, na cidade vizinha de Cé, 20 quilômetros de distância, 20 e poucos. Ele ia a pé em jejum para ir para o santuário da Imaculada Conceição. Gostavam muito daquele santuário. Fazer uma novena, uma oração, pedir a cura de uma filha, pedir a conversão de um pecador. Era assim a vida deles. E eles então começaram esta vida familiar, esta vida conjugal. Até inclusive no início da vida conjugal eles não tiveram relação. Eles queriam viver, era a mentalidade da época, eles queriam viver a santidade. Mas aí um diretor espiritual os ajudou a compreender todo o valor, né, do matrimônio, que eles poderiam continuar com as suas aspirações. E aí então eles passaram a desejar ter muitos filhos, né? Zélia, numa das suas cartas, ela escreve assim: continuo muito feliz com ele, que torna a minha vida mais doce. Que santo homem é meu marido.
Desejo para todas as mulheres um marido como ele. E ela chamava Luiz de meu bom Luiz. Bonito isso, né? E eu fico pensando, será que a Rosana poderia escrever isso de mim? É. E aí, maridos? Nossas esposas poderiam dizer isso de nós? Cadê o Anderson? É a Lu, né? Meu bom Anderson, torna a minha vida mais doce. Eu conheço muito marido que deixa bem amarga a vida da esposa, né? Que santo homem é o meu marido. Algumas mulheres devem pensar assim, né? Você não sabe a tranqueira que eu tenho em casa, por isso que você fala isso, né? Não as daqui, né? As daqui não, outras. Né? Que santo homem é meu marido. Desejo um como ele para todas as mulheres. Lindo isso, né? Aí numa das viagens de Luiz, Zélia escreve assim para ele: sigo em espírito todo dia. Digo para mim mesma, ele está fazendo tal coisa nesse momento, né? Ela está imaginando, o que Luiz está fazendo agora, né? Está demorando muito para estar ao seu lado. Meu querido Luiz, amo você de todo o meu coração. E ainda sinto dobrar minha afeição pela privação de sua presença. Seria impossível para mim viver longe de você. Beijo-o do mesmo modo como o amo. E aí também numa das viagens, Luiz, a carta dá a entender que ele não conseguiria voltar naquele dia planejado por alguma coisa, então ele precisaria esticar um pouquinho mais a viagem. Ele escreve assim para Zélia: querida amiga, olha lá, se a Rosana não é minha melhor amiga, quem vai ser? Se eu não sou o melhor amigo da Rosana, quem será? Se nós não somos o melhor amigo um do outro, quem será? Quem vai ser? Por isso que a amizade tem que ser cultivada antes do namoro, se possível, né? Recuperar depois é possível, mas é mais difícil. Amizade antes do namoro. Aí o namoro se assenta sobre uma amizade. Se o namoro não der certo, a amizade permanece, porque existe amizade, né? Se der certo, louvado seja Deus, essa amizade vai fazer parte do alicerce do matrimônio. Então ele diz assim: querida amiga, só poderei chegar a Alençon na segunda-feira. O tempo me parece longo, está demorando para voltar a vê-la. E no final da carta, aí ele faz as recomendações, né, fala o que está fazendo, as recomendações sobre as filhas, enfim. Beijo-a de todo o coração, à espera da felicidade de juntar-me a vocês. Seu marido e verdadeiro amigo que a ama por toda a vida. Olha, eu já li isso daqui, gente, acho que umas 300 vezes. Cada vez que eu leio, eu me emociono de ver, de testemunhar a amizade desse casal. E aqui traz uma coisa fantástica. Dizia para vocês no caminho agora aqui, né? Aliás, saíram bem na foto, viu? Ó, tá aprovado. Sobre a saudade. Falta para as famílias de hoje a saudade de voltar para casa. Mas para vocês eu não quero dizer somente, de repente, a saudade de, se alguém tem essa saudade de voltar para o Brasil, ou daqueles que deixaram no Brasil. Eu falo do nosso núcleo familiar. Vocês viveram no Brasil, sabem como é que é, aqui talvez não seja muito diferente. Eu trabalhei, infelizmente ou felizmente, não sei, durante um tempo num bar de um tio meu, que era em frente a 2 fábricas. Então servi muita pinga para aquele pessoal. Tinha mesa de bilhar. Luiz jogava bilhar, gostava de jogar bilhar, gostava de pescar. Era um dos hobbies preferidos dele, era a pescaria, né? Mas tudo com
Lá não, jogavam a dinheiro. Quantas vezes eu vi, o bar fechava de sexta-feira a porta, mas eles ficavam lá dentro, virava a madrugada, jogando e bebendo e perdendo salário. Quantas vezes de manhã, no final de semana, às vezes sábado, vinha um lá, começava a tomar pinga, começava a jogar, começava a perder o dinheiro. Lá pelas tantas vinha a esposa atrás dele, ele saiu para comprar pão e leite e não voltou. Saía da fábrica ou saía do trabalho, vai lá com os amigos beber. Não tem um desejo de voltar para casa. Então falta hoje para as famílias, espero que aqui não, mas se for, acolham isto. Falta a saudade de voltar para casa. Olha a expressão de Luiz e Zélia: não vejo a hora de te ver, não vejo a hora de te encontrar. Eu estou contando o tempo, à espera da felicidade de reencontrar vocês. Falta isso para as famílias, a saudade de voltar para casa. E aí nós poderíamos entrar com uma série de interpretações. Voltar para casa não só fisicamente, que tem gente que volta para casa, era melhor não ter voltado, porque quando chega vira o inferno. Ficasse por lá então. Até o cachorro corre para o fundo da casinha, né? Porque vai sobrar para ele. Então a saudade de voltar para casa é voltar para continuar construindo família, para viver o amor. Ali é o ninho, ali é a comunidade de amor. É ali que eu me realizo, é ali que eu me abasteço. E Luiz e Zélia era assim, eles conviviam, rezavam juntos, rezavam com as filhas, trocavam estas cartas. O testemunho da vida deles é assim. Você não encontra em nenhum escrito nada diferente. O amor que eles tinham, as filhas falam deles sobre isso. Então Zélia escreve uma outra carta assim: beijo de todo o meu coração, hoje estou tão feliz por pensar em revê-lo. Não é mais uma viagem dele? Por pensar em revê-lo, só de pensar que não consigo trabalhar. Sua mulher que o ama mais que a própria vida. E depois, as últimas palavras de Zélia para Luiz será assim: toda sua. O que esse casal pode ajudar a nós que somos casados, né? Eu estou aqui morrendo de saudade da família. É muito bom estar aqui com vocês, o encontro, viver a minha vocação de missionário, mas no fundo do coração tenho o desejo de voltar para casa. Ainda hoje a gente ameniza um pouco com o WhatsApp, né? A gente se fala, enfim, com as filhas, os filhos, mas é voltar. Então, eu e a Rosana não vemos a hora de chegar segunda-feira, ou melhor, terça-feira de manhã, né, que eu vou chegar no Brasil. Não vemos a hora de nos reencontrar com a família. Assim tem que ser. Esse desejo de voltar para casa e de continuar vivendo o amor, o perdão, a caridade, a doação, né, o estar junto e valorizar e dar esta herança para os nossos filhos. Dar essa herança para os nossos filhos. Toda sua. Zélia sofreu demais. Ela morreu de câncer de mama com 46 anos. Hoje já faz sofrer, imagina, 150 anos atrás. Ela escreve que ela sofria terríveis dores. Ela, quando era pequena, caiu e bateu o peito na quina de uma mesa, mas não fez grande coisa. Depois de um tempo apareceu um hematoma, foi sendo tratado ali. O irmão dela era farmacêutico, mas não se sabia da gravidade. De repente virou um câncer que levou a vida dela. E ela escreve que ela sofreu dores terríveis. Ela não podia mexer 1 milímetro a cabeça, que ela diz: as dores parecem que iam me matar. E numa dessas madrugadas, que ela diz que foram das mais terríveis que ela passou na vida, de tanta dor que ela sentia, ela diz que Luiz pegou ela no colo
como uma criança. Tentando amenizar um pouco a dor, não tinha mais o que fazer com ela. E ela diz: Luiz me cuidou de mim, como se eu fosse uma criança no seu colo. Alguém falou doação, alguém falou sacrifício, né? Conheço muito sem vergonha que a mulher ficou doente, ele largou, é doente com os filhos. E o que foi falado é, diante de Deus no altar: prometo ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te, até o final das nossas vidas. E aí? Já vi muitos casos assim. Ou o filho doente, o marido, normalmente o marido, infelizmente. Por isso que os homens têm que rezar, porque há um ataque do maligno sobre os homens muito grande. Porque ele, destruindo os homens, ele destrói as famílias. Normalmente nós temos um casal, agora são 2 casais, que tem filho especial na comunidade. E eles testemunham lá na escola do Vinícius, que é uma escola que acolhe crianças. Na verdade, o Vinícius já está com 20 e poucos anos, são anos e anos, eles estão lá firmes. Mas eles falam: nós vamos lá levar o Vinícius, buscar para as reuniões. É só mãe que aparece. Tudo mãe separada. Foram abandonadas pelos seus maridos. Foram abandonadas. Né? Então veja aqui que exemplo que Luiz e Zélia dão para nós. Eles viviam, nós estamos falando também de espiritualidade, né? A espiritualidade deles, nosso horário já está terminando aqui, é essa espiritualidade que eu já falei para vocês, do dia a dia, do cotidiano, das coisas da família, das coisas do casal, das coisas da educação dos filhos. Eles diziam assim: queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Olha, a melhor educação, educar os filhos para o céu, né? Educar para o céu. Porque definitivamente nós seremos cidadãos dos céus. Que passa. A nossa cidadania aqui é temporária. Temporária. A nossa cidadania permanente somos cidadãos do céu. Então diz assim: a oração dos Martã não termina na porta da igreja. Seu trabalho silencioso e solitário é propício ao recolhimento. E os tempos de oração dão ritmo à jornada. Isso é importante. Os tempos de oração dão ritmo à jornada. Não é o contrário. A jornada louca que a gente tem hoje acaba dando o ritmo do resto, que acaba não tendo nada, né? Porque se a gente entra nesse parafuso desse dia a dia louco que a gente vive, não vai sobrar tempo para Deus, não vai sobrar tempo para oração. Os tempos de oração é que dão ritmo à jornada. Missa pela manhã, 5:30 da manhã. Alençon é frio como aqui, neva no inverno, né? Zélia doente, ela disse que ela ia até arrastada para a igreja. Ela se arrastava de tanta dor, mas não faltava missa diária. Eucaristia, o alimento do casal, o alimento da família, né? Missa pela manhã. Tem até um fato engraçado que os vizinhos, um casal de vizinhos, quando ouvia o barulho da porta batendo, eles diziam entre eles: é o santo casal indo para a missa, ainda é cedo, vamos voltar a dormir. Era assim. Era assim. Bênção e ação de graças a cada refeição. Hoje cada um come de qualquer jeito, em qualquer lugar, diante do computador, do celular, né? Não. Lá em casa, celular na hora da refeição. A gente já está o dia inteiro com ele, né? Na hora da refeição, nada. Às vezes eu até tenho alguma coisa um pouco urgente da comunidade, e se eu pego o celular na hora da refeição, as meninas falam: pai, tá usando o celular, então eu vou poder usar também. Eu falo: não, já estou deixando aqui. Então a gente nem deixa em cima da mesa. Fica no outro lugar, fica no bolso, fica, né? Então durante a refeição é a família. O que tem mais importante do que a família reunida? Então tem bênção em todas as refeições, oração, agradecer a Deus, nem que se for uma oração simples.
Obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado pela tua providência. Reconhecer a providência divina. E eles reconheciam isso. Amanhã eu vou falar sobre isso. Os 3 aspectos da espiritualidade de Luiz e Zélia. Os 3 aspectos fundamentais. Era essa confiança grande na providência. À noite, todos os membros da família se encontram para assistir o Big Brother. Luiz e Zélia, vamos ver o que está acontecendo lá, vamos dar uma espiadinha na casa. À noite eles se encontram para orar juntos. Eram muito devotos de São José, eram devotos de Nossa Senhora, rezavam o terço em família, eram devotos da Sagrada Face. Olha, por isso que Teresinha se chama Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, por causa da devoção do Pai à Sagrada Face. Luiz lia história de santos, livros espirituais para as filhas, cantava com elas, diz que ele tinha uma voz muito boa, cantava, dançava, era bem-humorado, enfim, ele alegrava. Dizem elas que onde o pai dela estava era um ambiente alegre. Ele trazia muita alegria, muita paz, muito amor para aquele lar. Tendo colocado as crianças para dormir e terminado os últimos trabalhos, Luiz e Zélia não vão descansar sem passar um derradeiro momento com o Senhor. Ainda depois de tudo aquilo, ainda juntos eles rezavam. E como eu disse aqui também essa semana, Luiz e Zélia não tem nada diferente de nós. Luiz e Zélia acordavam cedo, trabalhavam muito e dormiam tarde. Tem alguma semelhança com a nossa vida? Ou por acaso aqui tem alguém que acorda tarde, trabalha pouco e dorme cedo? Tem? Eles viviam a mesma vida que nós. Os mesmos desafios. Era muito. Zélia às vezes acordava 4 da manhã para poder escrever as cartas. Ela acordava mais cedo porque ela não tinha tempo durante o dia. Então, para escrever a carta para a irmã dela, para o irmão, para a cunhada, era assim que ela fazia. Passaram dificuldades, preocupações, enfermidades, a morte dos 4 filhos, quanta dor para esses pais, 4 que morreram novinhos, com meses, Helena com 5 anos, um com 8 meses, outro com 3 meses, Terezinha quase morreu, Leônia quase morreu. Além de Leônia ser também uma filha muito difícil, temperamento difícil, Zélia diz, eu não sei mais o que fazer com essa menina. Ela chega a escrever isso, uma menina muito difícil, mas ela falou, eu não canso de rezar por ela. Luiz rezava também, entregando a Deus, e de repente, depois de Terezinha, a próxima que vai para os altares, quem é? A menina difícil. É Leônia. Espero que os nossos meninos difíceis também possam ir para o altar. Leônia está sendo invocada também sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os filhos, viu? Peço a intercessão dela junto com Luiz e Zélia, pelos filhos. Era isto. O terço tinha lugar de honra no casal, o mês de maio, o mês de Nossa Senhora. Existia, como dizem os especialistas, uma verdadeira liturgia do lar. Naquele lar, uma verdadeira liturgia de Luiz e Zélia, daquela família. Então, a Eucaristia, a missa, dava o ritmo de todo o resto da jornada. Jesus no centro. Jesus, Maria e José tinham um lugar privilegiado na vida de Luiz e Zélia. E a partir daí, todas as outras atividades iam se desenvolvendo. Então percebam que existia, diferente de muitas famílias hoje, um outro centro. O centro ordenador, aquele que ordena todas as coisas, era o Senhor na vida deles. Qual é o centro ordenador das nossas vidas? O que ordena as nossas vidas? Os nossos sonhos? O dinheiro? O trabalho? As realizações? O que ordena as nossas vidas? O que ordenava
a vida de Luiz e Zélia. Termino aqui com uma passagem do Catecismo da Igreja Católica que diz assim: em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. É o que eu dizia ontem, acho que no grupo da família, da pastoral, que foi uma vez o padre Joãozinho, lá do Brasil. Ele celebrou uma missa lá em casa, uma época. Depois eu conto o testemunho, isso vai ser amanhã. Amanhã nós temos um momento muito especial de cura das famílias. Tem uma palestra sobre cura das famílias e depois um momento muito especial com o Santíssimo. Vai ser um momento de cura, de libertação. Aí eu conto um testemunho muito forte que nós pudemos viver. E nesse período o padre Joãozinho celebrou uma missa lá em casa. E ele disse assim: as famílias precisam ser células de resistência nesse mundo. Células de resistência, que o mundo está atacando demais. E nós temos que resistir. Então está aqui, né? Lares de fé viva e radiante. Por isso o Concílio Vaticano II chama a família, usando a antiga expressão, eclésia doméstica, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. Assim foram Luiz e Zélia Martin, mestres da fé para as suas filhas. As suas filhas. Né? Temos aqui um modelo. De repente você pode dizer: José e Maria são o nosso modelo maior. Mas de repente o José e Maria, né? Como é que eu vou conseguir? José e Maria são muito grandes. Nós temos aqui um casal mais próximo. Como eu disse, por trás deles está José e Maria. Eles estão muito próximos de nós, até no tempo, né? Século XVIII. Estão muito próximos, vivendo o que nós vivemos. Família, matrimônio, filhos, enfermidade, problemas. Passaram por crise, a França passou por crise financeira, né? Luiz conseguiu sustentar, conseguiu reerguer, né? Enfim, a sua fidelidade, guardando o domingo, o dia do Senhor, como também já disse isso aqui esses dias. É fundamental isto. Peçamos essa graça a eles. Nós vamos cantar e vamos fazer a oração com as relíquias, pedindo a graça, com a intercessão de Luiz e Zélia, para as nossas famílias, nós que estamos aqui nesse encontro, toda a comunidade brasileira aqui, toda esta comunidade que enfrenta também os seus desafios. Que Luiz e Zélia nos ajudem a buscar a santidade no cotidiano. É isso, no dia a dia. Que eles viveram, nós também podemos viver. Cantemos. Salvação da humanidade. O Senhor quer restaurar minha família. Curar toda ferida com amor. Não há tempestade que possa abalar. O que Deus uniu, o homem não separa. Vamos ficando em pé e olhando aqui para as relíquias. Salva, Senhor, minha família. Entra, Senhor, em meu lar. Cura, Senhor, toda ferida.
Minha família vem resgatar. Minha família vem resgatar. Mais uma vez aqui no refrão: salva, Senhor, minha família. Salva, Senhor, minha família. Entra, Senhor, em meu lar. Entra, Senhor, em meu lar. Cura, Senhor, toda ferida. Cura, Senhor, toda ferida. Minha família vem resgatar. Minha família vem resgatar. Nós queremos, Senhor, com a intercessão poderosa dos santos Luiz e Zélia Martã, através dessa oração que vamos fazer agora, aí depois, durante todo o encontro, vocês já tiveram e terão oportunidades de se aproximar para fazer a sua veneração pessoal, o casal. Mas nesse momento, coloquemos a graça. Qual é a graça maior que hoje você quer pedir a Deus através da intercessão de Luiz e Zélia Martã? Como eu disse para vocês, tenho testemunhado muitas bênçãos, muitas graças, seja através da novena da família, seja através da simples oração, seja através da presença das relíquias. Muitos casais que não podiam ter filhos estão com seus filhos. Tem um casal na comunidade com um casal de gêmeos. Os médicos falaram: pode desistir, não tem mais jeito. Um outro casal do grupo de oração está no 3º filho. Os médicos também: pode desistir, não tem mais o que fazer por vocês. Um casal da comunidade Pantocrato, fui lá com as relíquias. Hoje eles têm a relíquia lá na comunidade, mas eu fui, a relíquia ficou lá há uns dias. Esse casal que era da comunidade de vida levou a relíquia para o quarto e rezou com a relíquia, né? Já estão também no 3º filho. A minha cunhada, que estava com um nódulo no seio, rezamos com ela, com as relíquias. Ela voltou ao médico, o médico falou: o que você fez? Não tem mais nada. Que ele já queria fazer outros exames para poder operar. A Solange, em São José do Rio Preto, no parto da Mariana, sua última filha, o médico fez um erro gravíssimo e perfurou a bexiga dela. E não contou para ela, escondeu. E ela começou a passar mal. O médico falou: isso é gases. E mandaram ela para casa, ela estava morrendo. Precisou até chamar a televisão da cidade, lá em São José do Rio Preto. E aí, porque esconderam o prontuário dela, ela voltou no hospital, eles disseram: não, você não esteve internada aqui. Esconderam o prontuário. Aí chamaram a televisão, aí o diretor do hospital veio e internou. E ela estava muito mal, eu fiquei sabendo. E eu falei para Diná: pega a sua relíquia, aquela relíquiazinha que está num paninho, um tecido, leva lá para Solange, para ela rezar. Ela ia ter que passar por uma intervenção. E ela estava lá com a oração. Ela não queria nem cirurgia de tanta dor que ela estava. E pediu para a doutora: faz o que tem que ser feito. Ela estava com a barriga parecendo de 9 meses. E a médica falou: moça, você está rezando? A médica disse assim: eu não acredito em Deus. Pode rezar aí, mas eu não acredito em Deus. Fez a intervenção, tirou 20 litros de urina de dentro do corpo dela. Ela perdeu o peritônio, porque imagina, ácido, né? Por causa daquele erro médico. E a médica disse para a mãe dela e para ela, que ficaram no quarto: olha, amanhã eu volto, mas as enfermeiras vão ter que entrar muitas vezes aqui no seu quarto para trocar o curativo, porque ia purgar muita coisa. E a médica voltou no dia seguinte. A médica disse depois: eu voltei para assinar o seu atestado de óbito, porque com 30 anos de medicina eu nunca vi alguém no seu caso se salvar. E a médica falou: vocês mexeram aqui? Não. Não vazou nada? Não. Do mesmo jeito que a médica deixou. Falou com as enfermeiras: vocês mexeram? Não. E a médica falou: olha, eu vim aqui hoje para assinar. Eu tinha certeza que eu ia assinar o seu atestado de óbito. E agora eu vou assinar a sua alta.
Todos os enfermos aqui neste hospital precisam conhecer os santos que você estava rezando. A médica que disse que não acreditava em Deus. Os doentes daqui precisam conhecer. E quando ela se despediu, disse: reze por mim. Foram 2 milagres, né? A conversão da médica e a cura da Solange. Qual a graça que você quer hoje pedir? Não economize no seu pedido. O Senhor disse: pedir, recebereis. Santos Luís e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus, felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sobre a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas de vossa afeição em tenra idade: Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com vossa vida familiar, na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana, através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com o vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nossa oração e nosso pedido. E intercedeis em nosso favor junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Santos Luís e Zélia Martã, rogai por nós. Temos uma notícia boa, que enquanto nós cantamos, o intervalo vai ser depois. Nós ainda estamos cheios do almoço, né? E o Padre vai trazer o Santíssimo para nos dar a bênção, para que a gente possa encerrar, né, o nosso dia com a bênção do Santíssimo. Amém.